Fala galera, tudo bem com vocês? Peraí, acho que eu preciso ligar um pouquinho essa luz para poder dar uma iluminada. Pronto, agora tá bom. Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o iluminismo. Piadinhas ridículas à parte, eu espero que você seja muito bem-vindo. A gente no vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre qual que é a origem do iluminismo e quais são as grandes contribuições do pensamento do iluminismo para essa sociedade que nós temos hoje e os principais pensadores aí que vieram antes do iluminismo. Então eu já vou pedir para você se inscrever aí embaixo, deixar o seu gostei, comenta aí embaixo para mim o que você está achando e comenta a sugestão de vídeos. Pegando o gancho da piadinha infame, óbvio, piadinha infame. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o conceito de iluminismo ele vai ser justamente iluminar, né? No sentido literal, mas também no sentido figurado. No sentido de o iluminismo vai complementar e vai juntar todas as transformações de pensamento, de mudança de sociedade, de modelo de sociedade que vem caminhando na Europa desde o século XVI, desde o Renascimento, certo? Então, o iluminismo ele só vai transformar e vai questionar tudo aquilo que estava sendo posto, né? Então, aquilo que era velho, né, que era obsoleto, eu tenho que jogar fora, eu tenho que descartar. Aquilo que não me serve mais, bota o carro para andar. Então, o iluminismo ele vai trazer essa discussão no sentido de transformar essa sociedade que já veio sendo questionada, né? E lembrando, um conceito inicial importante é o quê? O período da Idade Moderna, que é um intervalo bem curto de tempo, são 300 e poucos anos de existência, que vão trazer essa discussão a respeito da transformação social que vai se ter, né? A Idade Moderna vai ser o choque entre o mundo feudal, que ganha ali uma sobrevida, ele fica meio zumbizado ali com a chegada do absolutismo e do mercantilismo. Então, aquele modelo de sociedade das três ordens, né? Os que oram, os que trabalham, os que guerreiam, né? Aqueles que podem estudar, aqueles que podem só ganhar dinheiro e não fazer nada, e aqueles que merecem trabalhar. É um conceito que vem do mundo feudal e permanece. Só que no meio do mundo feudal, como a gente falou lá no vídeo de Renascimento, surge um grupo ali do boom do feudalismo, que será a classe dos comerciantes ou a burguesia. E essa burguesia ela vai passar a tentar trazer uma nova visão de mundo, né? E essa visão de mundo começa a se romper no Renascimento, né, onde se passa a buscar voltar ao mundo antigo, né, de trazer a superação dos valores medievais de atraso, de ignorância, de falta de pensamento científico, de pensamento lógico, de radicalismo religioso, todas aquelas ideias que a gente falou lá no vídeo de Renascimento, todas essas ideias elas estão pautando esse início de questionamento dessa sociedade feudal. E durante toda a modernidade, essa burguesia vai começar a ganhar muito mais poder econômico. Olá, eu gosto de dinheiro. Só que o poder político ainda vinha do processo de detenção da terra. A terra não era só para a produção de alimentos ou para obtenção de riqueza. A terra também era um mecanismo de garantir a propriedade e o poder político dessa sociedade. Porque quem tinha acesso à terra era a nobreza. E aquela ideia de mobilidade social não existe nesse conceito de sociedade do mundo medieval. E ao mesmo tempo, com a chegada das reformas religiosas, o questionamento da própria igreja e toda aquela visão toda quadradona, aliás, toda triangular, né? Vai passar a ser questionada e, ao mesmo tempo, no campo do pensamento, o Renascimento vai inaugurar as primeiras discussões sobre voltar às origens do pensamento científico e vai expandir isso com a Revolução Científica do século XVII, XVIII, e essa junção desses três fatores, né, essa burguesia tentando assumir o poder político, né, e fazer com que o dinheiro passe a ser um mecanismo de obtenção de poder político, de regra política, e não mais a terra, junto com o rompimento dessas barreiras feudais, o rompimento dos privilégios feudais, e justamente essa transformação para uma sociedade no padrão
baseada no comércio, no individualismo, nessa sociedade que nós vivemos hoje plenamente capitalista, vai ter esse embate durante toda a modernidade. O termo iluminismo vai ser justamente a ponta final desse processo, onde você vai ter esse rompimento com esse mundo do atraso, esse mundo do que eles chamavam de antigo regime ou o período da Idade das Trevas, certo? Bom, e o que classificava esse movimento da antiguidade, desse movimento obsoleto que deveria ser superado? O mercantilismo, o absolutismo e justamente os privilégios feudais. Onde já se viu, o Lord Brian não paga seus impostos porque o pai dele, o avô dele, o bisavô dele, todo mundo tem sangue azul e ninguém vai pagar imposto não, porque imposto é roubo. Aquela discussão toda do, eu não posso comprar a terra porque essa terra é do rei, o rei não vai vender essa terra para mim porque a terra é o que daria legitimidade para o seu poder. Só que pouco a pouco, a primeira experiência que vai ter essa transformação social serão as revoluções na Inglaterra do século XVII e do século XVIII, que a gente falou um pouquinho nas playlists de Revolução Inglesa e Revolução Industrial. Por quê? Com as revoluções do século XVII, você passa a mudar o modelo político que você tinha na Inglaterra e a burguesia passa a assumir o poder a partir do parlamento, e com a Revolução Gloriosa o rei passa a ser definitivamente uma figura. Ele não tinha um poder político de fato. Quem tinha poder de fato era o parlamento. E o rei, o Guilherme III, ele só assina a petição dos direitos e garante uma série de questões que nós já temos posta no nosso tempo, então para nós não é muita novidade, né? E ao mesmo tempo isso garantiu que a segunda grande transformação que a burguesia almejava, que era aumentar sua lucratividade, conseguir mais riqueza e investir isso a partir de tecnologia, vem com a Revolução Industrial. Então é um processo que uma coisa é consequência da outra. Então, quando você parar para pensar nas origens do iluminismo, a gente pode colocar essas duas grandes origens. A origem social, de pensamento e filosófico, que vem dessa ideia do Renascimento e da Revolução Científica, e ao mesmo tempo essa transformação político-social que vem lá da Inglaterra do final do século XVII. A gente vai trabalhar agora com alguns filósofos e pensadores que vão trazer contribuições para o pensamento iluminista, mas que eles não necessariamente são iluministas, porque eles são um pouco anteriores ao iluminismo. A primeira coisa, onde que essas ideias vão começar a fervilhar com muito mais força? Vai ser em países onde você não tinha a população sufocada por um regime feudal do antigo regime poderoso. Esse local vai ser principalmente nos Países Baixos. Você vai ter uma liberdade intelectual, as liberdades individuais vão fluir lentamente, né? As pessoas podiam trocar ideias filosóficas sem ter a polícia do rei atrás de você, sem você ser mandado para prisão, né? Então vai ter um ambiente de tolerância e diálogo generalizado. Eu ouso até dizer cosmopolita, mas porque o Países Baixos acaba sendo um grande centro de recebimento de toda aquela galera que passou a ser perseguida pela igreja com as reformas religiosas, todo aquele pessoal que passou a ser perseguido pelos reis e pela própria igreja também por conta de pensamentos racionais ou ideias científicas, e essa galera foi migrando para lá, filósofos, pensadores. Então você ia ter um grande arcabouço, tanto do Renascimento como da Revolução Científica, nos Países Baixos. Dentro desses três principais autores que a gente pode colocar como anteriores ao iluminismo, a gente pode citar três caras: o René Descartes, o Isaac Newton e o John Locke. Começando com o René Descartes. O René Descartes é um francês que ele discutia bastante a produção do conhecimento científico, como que o pensamento flui, como você comprova suas ideias, como você comprova se aquele fenômeno é verdade ou não. Então, ele vai trabalhar com esse conceito num livro do século XVII chamado Discurso do Método. Em resumo grosseiro, simplificadíssimo aqui, ele vai dizer que você tem 4 passos para estabelecer qualquer processo de busca do conhecimento. Primeiro deles, você vai analisar um fenômeno, qualquer que seja. Segundo passo, você vai levantar hipóteses do porquê que aquele fenômeno acontece, ou hipóteses de porquê que aquele fenômeno acontece assim e não assado. Opção 3, você vai testar. E por testar a gente pode colocar uma coisa prática simples ou uma coisa mais avançada com uma prática em laboratório. Você vai testar essas hipóteses. Testando essas hipóteses, elas sendo verdadeiras ou não, você iria para o 4º passo. Se elas fossem verdadeiras, você ia explicar por que elas são verdadeiras a partir da sua experiência. Se elas não fossem verdadeiras, você ia ter que explicar por que as suas hipóteses não deram certo
E você voltaria para o passo número 2 de levantar novas hipóteses. E o Descartes ele vai dizer uma coisa que é muito importante, que ele vai duvidar de todo o conhecimento que foi produzido. Não conhecimento pelo conhecimento, ai, a Terra é plana, ai, porque vacina causa doença. Não, não é nesse sentido. Ele vai trazer essa discussão no sentido de, e se tudo que eles fizeram até aqui não teve um rigor técnico tão aprofundado? Ele não vai em nenhum momento falar assim, olha, temos que revisitar o que o Euclides falou lá na antiguidade. A gente vai ter que voltar no que o Ibn Batuta falou lá na Idade Média. A gente vai ter que voltar no que o Galileu falou de 100 anos atrás. Não vai ter essa discussão. O que ele vai dizer é que todos os pensadores dessa jovem ciência que nasce aí no século XVII teriam que revisitar os métodos de pesquisa. Não descartar o que eles produziram, mas rever os métodos e garantir que eles estivessem adequados a essa nova realidade de pensamento. Óbvio que estamos falando de uma coisa ideal. E ele vai dizer que com isso a gente conseguiria ter uma exatidão maior nos processos de descobrimento e de produção de conhecimento experimental e prático. Vamos dar um exemplo mais simples agora. Vamos supor que você está assistindo esse vídeo no seu quarto e a tua internet do teu Wi-Fi da tua casa acaba. E aí você está sem dados móveis e o teu vídeo para. Você observa que o Wi-Fi não está ligando. E aí você vai testar a hipótese do porquê ele não está ligando. Por que ele não está ligando? Será que acabou a luz? Será que está com problema de conexão? Será que tem alguma chuva que prejudicou a transmissão da minha internet? Ou pode ser alguma outra interferência que está além do meu controle? Você vai levantando hipóteses. E você vai testando alguma delas, vai tentando até você encontrar a verdade. Então, por exemplo, você pode apertar um interruptor, a luz acendeu. Hipótese 1, descartada, ainda tem luz. Opção 2, vou catar o telefone e ligar lá na fornecedora para ver o que está acontecendo. Isso você está testando. Ou você não está indo no laboratório testar isso, mas você está ligando. Então você vai tentar buscar caminhos para tentar explicar esse fenômeno de forma racional e que caiam nessas etapas até você conseguir explicar por que esse fenômeno acontece. E aí pode ser que no final das contas só tenha caído uma árvore mesmo, romper um cabo de transmissão e você tá sem internet por causa disso, isso vai ser religado em breve, né? Ou algum vizinho seu tentou fazer instalação nova para ter dado problema para você. Mas tudo isso é prático. O Newton. Meu Deus, o Newton da física, meu Deus, o terror da mecânica. Não, a gente não vai entrar nessa discussão científica do Newton. Né? O Newton das leis da mecânica, da gravitação universal, a movimentação dos corpos celestes, da natureza. Não, a gente não vai entrar nessa discussão da física. Qual que é a grande contribuição do Newton pro pensamento do iluminismo? O Newton ele vai ter duas características extremamente importantes. A primeira delas, ele vai tentar buscar e vai dizer ao longo de toda a sua produção científica que as leis universais, elas deveriam ser escritas de uma linguagem mais objetiva e que atingissem todas as pessoas de forma racional. Para isso, vai ter um negócio chamado matemática. Então, ele acreditava que você, a partir de uma explicação lógica, matemática, você conseguiria explicar por que os fenômenos acontecem, como que eles acontecem, e a partir do momento que você estabelece uma regra universal, ela funciona aqui no Brasil, funciona na Indonésia, funciona no Alasca, funciona na Patagônia, funciona na China, em qualquer lugar do planeta. E além dele, se você pensar, por exemplo, uma lei de gravitação universal. Óbvio, conhecimentos científicos podem ser superados por avanços técnicos de sociedades posteriores. Né? Não estamos aqui também sendo ingênuos de falar, nossa, tudo que o Newton falou é verdade. Não, você tem algumas coisas do Newton que já foram revistas e foram implementadas e incrementadas por outros pesquisadores que vieram depois dele. Mas para o iluminismo, a grande contribuição do Newton vai ser a busca por leis universais que fossem garantidas para todo mundo. Seguindo para o último pensador, que vai ser um pré-iluminista, que ele vai trazer os conceitos aí importantes para a nossa sociedade, que será o John Locke. O John Locke ele vai passar muito tempo da sua existência nos Países Baixos. Quando explode a Revolução Gloriosa, clica no card aí para você dar uma olhada, ele volta para a Holanda junto com o rei Guilherme III e quando ele vai para a Inglaterra ele passa a trabalhar com seus conceitos filosóficos e políticos. Muitos autores colocam o John Locke como sendo o grande pai do liberalismo político.
E as ideias dele foram colocadas em prática tanto no Bill of Rights, tanto no modelo de monarquia parlamentar que tem na Inglaterra até hoje. E aí o John Locke ele vai trazer alguns conceitos que são importantes para a gente, principalmente naquele texto, 2 Tratados do Governo Civil. Óbvio que tem algumas coisas também ali que são bem tenebrosas do John Locke, mas valeria um vídeo à parte sobre isso. E comenta aí embaixo para mim se você acha que vale a pena ou não. Aí observando um ponto importante. O John Locke ele vai trazer algumas coisas. Primeira delas, ele vai tentar se debruçar, assim como outros autores do século XVII e XVIII, sobre qual que é a função do governo, qual que é a função do Estado na vida das pessoas. E o John Locke, assim como outros autores, como a gente já citou, por exemplo, aqui no canal, o Thomas Hobbes, ele vai dizer que a função do Estado vai ser garantir o fim do estado de natureza. Só que o John Locke ele dizia que nós não éramos ruins por natureza, diferente do Hobbes. Ele vai dizer que nós até que éramos bons e que nós éramos como folhas em branco, que a gente vai aprendendo ao longo da nossa existência. E só para retomar quem nunca ouviu falar disso, o que é o conceito de estado de natureza? É um conceito de uma sociedade ali do final do período paleolítico para o começo do neolítico, né? Aquela sociedade que está se sedentarizando, que tem muita gente, que está muito bagunçado e que nessa sociedade você tem essas pessoas que estão ali e que ao mesmo tempo são movidas basicamente pelos seus interesses. E que, pro caso do John Locke, ele vai dizer que a partir do momento que o ser humano cria o conceito de propriedade privada ou pratica o conceito de propriedade privada que vem do trabalho, então é a minha fazenda, é o meu rebanho de ovelhas, é a minha casa, todo esse conceito na prática vai precisar ser regulamentado. Por quê? A partir do momento que eu crio desigualdade entre as pessoas, vai gerar conflito. Gerando conflito, você precisa do Estado para regulamentar tudo isso e impedir que as pessoas se matem. Então o John Locke ele traz esse conceito de que a desigualdade seria responsável por transformar as pessoas em pessoas competitivas, seres competitivos. E dentro dos 2 Tratados do Governo Civil, ele vai trazer que a grande função do Estado para garantir essa existência vai ser a garantia excepcional dos direitos naturais dos seres humanos. O que seriam esses direitos naturais? São 3 deles. Primeiro, direito à vida. Você nasceu, você ganha um pacotinho que você vai levar para o resto da sua vida. E você vai ter uma série de... Dentro desses pacotinhos tem 2 bens principais além da sua própria vida. Direito à propriedade, então você pode ter a sua casa, a sua fazenda, seu Celta, sua Ferrari, seu jatinho, o seu iate. Você pode ter tudo isso. É um direito seu. E o Estado surgiria para garantir que o seu direito não fosse violado. Terceiro ponto, né, terceiro direito natural para ele, seria a liberdade. E liberdade num sentido bem amplo, porque, de novo, os filósofos iluministas eles são datados e têm algumas ideias que são bem datadas para o conceito de absolutismo e para o conceito de sociedade que a gente tem, que é essa sociedade da forma como ela está posta, certo? Então, observa aí que esse é um ponto fundamental. A partir do momento que você tem liberdade para você fazer o que você quer, então você pode votar, você pode participar da assembleia, você pode discutir com alguém sem ir para radicalismos, você pode trazer uma série de discussões para esses caras, isso vai funcionar. Então esses 3 direitos são fundamentais para as pessoas e que a função do Estado seria garantir a existência desses direitos para as pessoas, certo? Então, dessa forma, a gente vai partir para fechar esse primeiro vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, comenta aí embaixo para mim, deixa o seu like e compartilha com seus amigos, por favor. Lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.